Enquanto as crianças saem com a irmã Lídia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos hoje caminhar do verso 19, capítulo 2, do verso 19 até o verso 30. Nós vamos finalizar o capítulo 2, preparando aí o terreno para os trabalhos do capítulo 3. E eu quero convidar você a fazer uma leitura inicial comigo. Depois nós vamos fazer aqui as introduções necessárias ao entendimento do texto. Então, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 19 até o verso 30. O apóstolo Paulo, então, nos diz o seguinte: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro como esse, com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai-o os homens como ele. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, prepare os nossos corações para podermos ser brindados com o que a palavra tem a nos ensinar nessa noite. Hoje nós queremos falar sobre mirar em bons exemplos. Nós estamos passeando pela carta aos Filipenses, buscando entender como o apóstolo Paulo consegue escrever uma carta a partir da prisão, a partir de um contexto bastante conturbado da sua jornada, daquele momento. A vida do apóstolo Paulo nunca foi fácil, ele enfrentou muitas situações, muitas lutas. Quando ele escreve aos Efésios, ou melhor, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer um pouco da sua história. Ele vai dizer que, por exemplo, entre os Efésios ele enfrentou as feras. Em outros momentos a gente sabe que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, que ele foi preso, que ele foi dado como morto, que ele precisou ser contrabandeado de uma cidade para fugir da perseguição das pessoas que estavam ali estavam atentando contra sua vida. Há uma série de eventos que vão acontecendo, mas no corte histórico, no momento em que ele está escrevendo aqui, já fiz esse resuminho para os irmãos em outros momentos, tudo começa no finalzinho do capítulo, no finalzinho do livro de Atos, quando ele vai a Jerusalém entregar um donativo, entregar uma oferta que ele havia recolhido com as igrejas da Macedônia, para os irmãos em Jerusalém que estavam em dificuldade. Ele, então, adentra no templo em conjunto com outros dois prosélitos que haviam se convertido ao judaísmo para oferecer culto ao Senhor. Ele é acusado de profanar o templo. É óbvio que já havia um esquema de perseguição contra ele. Então, ele é preso, ele é acusado, ele é julgado injustamente, e aí fica nesse processo de joga para lá, joga para cá, é julgado por um, é julgado por outro, é julgado pelo Sinédrio, é mandado para o rei, devolve do rei, vai para o outro rei. E há um processo longo aí, que alguns anos vão sendo consumidos, e o apóstolo preso nessa agonia de julgamento, de injustiça, até que ele apela para César. Como cidadão romano que era, tinha direito de ser julgado por César. Os seus opositores não podiam se opor a esse seu pedido, é uma espécie de apelação máxima que o cidadão romano tinha direito. Então ele é mandado para Roma. Contudo, no caminho até Roma, muita coisa ainda aconteceu. Ele naufragou, ficou preso na ilha de Malta, fica preso na ilha de Malta por pelo menos 3 meses. Quando o naufrágio acontece, eles ficam boiando no mar. Praticamente todos ali, todos são salvos, mas em uma situação bastante conturbada, né? Ficam à deriva no mar até que chegam à ilha de Malta. Quando chegam na ilha de Malta, eles procuram se aquecer, né, numa fogueira que tinha na proximidade da praia ali. Alguns pescadores estavam ali. Os pescadores veem aquele homem saindo do mar, já ficam um pouco angustiados com ele, porque, afinal de contas,
é normal que num naufrágio naquela magnitude todos morressem, mas ele sai, então as pessoas já começam a duvidar daquele homem, sabe? Esse homem, ele é malquisto pelos deuses, porque a morte devolveu ele, né? A morte não quis ele. Aí quando ele adentra ali na região da fogueira, que ele vai pegar um graveto para aumentar o fogo, obviamente devia estar com muito frio, uma víbora pula, morde o seu braço, e aí as pessoas começam a ficar mais assustadas ainda. Olha só, o mar devolveu, mas a morte continuou perseguindo esse homem. Então, uma sequência de eventos, ele fica preso ali um tempo, depois ele vai para Roma, chega em Roma, ele passa um tempo preso, e nesse processo de angústia, sem saber o que ia acontecer, ele escreve algumas cartas. Ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve essa carta aqui, ele escreve algumas outras cartas também que estão dentro do texto bíblico, mas o contexto geral dessa carta é uma carta que, embora toda essa situação, essas circunstâncias pesarosas estivessem dentro de tudo aquilo que o apóstolo está envolvido, ele constantemente vai falar nessa carta: eu me alegro, eu estou feliz, eu continuo satisfeito, e eu conclamo vocês a continuar se alegrando, a se alegrarem verdadeiramente no Senhor. E aí o nosso objetivo é, ao longo da leitura da carta, tentar aprender, nas entrelinhas do que o apóstolo Paulo nos deixa, quais são as dicas que ele vai nos dando de como, no meio das adversidades, nós podemos encontrar satisfação, encontrar alegria plena. E aí, para que a gente entenda o contexto propriamente do momento que nós estamos lendo agora da carta, no finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Paulo inicia uma série de recomendações. Ele faz ali uma série de exortações na primeira parte do capítulo, mas no finalzinho do capítulo 1, ele começa uma série de exortações. Ali, a partir do verso 27, ele vai dizer o seguinte: somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do evangelho, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu já pulei para o finalzinho do verso 28. Então, o apóstolo Paulo começa as suas exortações associando um modo digno de viver em relação ao evangelho com um modo de viver em unidade. Quando nós trabalhamos esse texto aqui, o propósito era entendermos que um dos segredos para encontrarmos satisfação plena em meio às adversidades é permanecermos unidos nesse mesmo propósito, num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do evangelho, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Para permanecermos unidos, a proposta naquela mensagem é entendermos que para que a gente possa permanecer unidos, obviamente juntos nós conseguiremos superar as adversidades com muito mais facilidade. Então, para que nós permaneçamos unidos, nós precisamos olhar para o próximo e não colocar sobre o próximo a carga de me aceitar do jeito que eu quero ser aceito, mas, pelo contrário, olhar para o próximo e tentar colocá-lo em primeiro lugar, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo vai associar esse modo digno de viver em relação ao Evangelho, com um modo de viver em unidade. E aí o segredo de uma vida feliz, apesar das adversidades, reside em aprender a viver de modo digno do Evangelho. Esse é o contexto geral dessa primeira etapa da carta. Ele vai deixar muito claro que o grande segredo para que a gente encontre felicidade e satisfação, apesar ou a despeito das adversidades, é entendermos que nós precisamos viver uma vida digna do Evangelho, viver de um modo digno do Evangelho. E viver de um modo digno do Evangelho é viver em unidade, é viver amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. É nos importar com os outros. Isso, de fato, para o apóstolo Paulo, é viver de modo digno do Evangelho. Já tenho falado com os irmãos, ao longo de outras mensagens, que a grande proposta do Evangelho é reordenar os nossos afetos, é reordenar a nossa percepção da realidade, é reordenar a forma como nós interpretamos o mundo ao nosso redor. A nossa natureza pecaminosa nos leva a interpretar o mundo da seguinte forma. E aí eu vou usar aqui um ditado popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que a gente é levado a pensar a partir de um estado pecaminoso, né? Dentro de uma realidade onde os recursos são parcos, são poucos, ou dentro de uma realidade onde eu preciso disputar com o outro algum tipo de proeminência ou de espaço, quanto mais rápido eu eliminar a concorrência, quanto mais rápido eu me sobrepor aos outros, quanto mais rápido eu for
eu estiver adiante dos outros e passar na frente e chegar primeiro, melhor as coisas serão para mim. E a proposta do Evangelho é diferente. A proposta do Evangelho é, quem quiser ser o primeiro, seja o último. A proposta do Evangelho é que nós reordenemos nossos afetos para não mais olharmos para nós mesmos o tempo todo, mas mirarmos primeiramente em Deus e depois no próximo. Então, o apóstolo Paulo vai entender, vai afirmar, vai defender na carta que viver em unidade, se importar uns com os outros, é o modo de viver digno do Evangelho. Paulo vai usar, então, Cristo como um exemplo. Ele vai, a partir do verso 5 do capítulo 2, vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós falamos desse texto também, nós falamos ali da mentalidade de Cristo, desse sentimento que o apóstolo Paulo fala, e aí eu expliquei que esse sentimento não é exatamente uma sensação, um sentimento do ponto de vista emocional, tem muito mais a ver com uma ideia de reorganização dos seus afetos, o que de fato importa para você. É essa propensão a olhar para o que de fato importa. É uma atitude, está muito mais ligado com a ideia de atitude do que propriamente com uma ideia de sentimento. Mas a palavra no original ela pode ser traduzida tanto por sentimento como atitude, por isso que em algumas traduções você vai ver, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, e em outras você vai ter, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Contudo, essa reorganização não é fácil. A gente também trabalhou isso em algum momento nas mensagens anteriores, porque colocar o outro em primeiro lugar pressupõe que eu seja colocado em segundo, em terceiro, em quarto, às vezes até em último. E nós naturalmente não somos estimulados a isso. Nós naturalmente não somos estimulados a deixar que os outros prevaleçam e que nós sejamos colocados em detrimento, para trás. E a proposta do Evangelho é que você se ocupe do problema do outro e não se preocupe com os seus problemas. E aí eu até falei em algum momento que a lógica é partir do princípio de que se todos nós nos preocupamos com o problema do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que é parte do corpo de Cristo juntamente conosco, certamente todos terão seus problemas atendidos, porque, afinal de contas, todos estarão pensando no problema do outro. Ninguém ficará sozinho nesse processo. Contudo, instintivamente, nós temos algum tipo de barreira em relação a isso. A gente sempre acha, se eu me preocupar com o irmão, quem que vai se preocupar comigo? Né? A ideia do texto bíblico é que o outro vai se preocupar com você, o seu irmão vai se preocupar com você. Mas a gente tem essa tendência um pouco egoísta, natural, do estado pecaminoso, e até um tanto de uma percepção de sobrevivência. Não, eu primeiro me preocupo comigo, eu cuido das minhas coisas, depois, se sobra tempo, eu auxilio meu irmão nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Contudo, o apóstolo Paulo compreende que essa mudança de paradigma não é fácil. Por isso que lá no finalzinho do capítulo, ele vai também dizer, no verso 13, do capítulo 2, ele vai dizer que ele está seguro que ele pode fazer esse tipo de afirmação, por mais difícil que ela seja, de que nós precisamos amar ao outro acima de todos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, colocá-lo em primeiro lugar, considerá-lo como alguém mais importante do que nós, e a certeza dele de que isso é possível está ancorada no fato de que isso não é alcançável pela nossa própria força, isso é alcançável pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus em nossas vidas. Por isso que no verso 13 do capítulo 2 ele vai dizer, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então a certeza de que essa mudança de paradigma comportamental não depende apenas da nossa vontade, embora haja um elemento volitivo, a gente falou disso também, o indivíduo precisa querer passar pelo processo de santificação, ele precisa querer submeter-se, ele precisa de um elemento de ação, de atitude individual, mas não é que essa ação é completada pela ação de Deus, não é aquele negócio de faça a tua parte, que Deus faz a parte dele. Aqui tem muito mais a ver com uma compreensão da realidade e entender que este é o melhor caminho, então eu me esforço nessa direção, contando que, ainda que eu saiba que as minhas forças não são suficientes para que eu complete essa carreira, o Senhor há de me socorrer, porque Ele é que opera em nós, tanto querer como efetuar. Então eu tenho a confiança de que Deus operará no meu coração essa mudança de paradigma, por mais complicada que ela seja, por mais difícil que ela seja. Em Cristo, nós podemos ter plena convicção de que sim, em algum momento de nossas caminhadas de fé, todos nós amaremos mais a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
porque é Deus quem opera em nós essa transformação. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, o apóstolo Paulo continua nessa compreensão e a certeza de que essa mudança de paradigma comportamental não depende apenas da nossa vontade, mas, contando com o auxílio divino, permite, então, que o apóstolo Paulo seja enfático nessa característica. Ele vai repetir isso ao longo dos próximos versos com muita ênfase. Ele vai voltar a esse tema. Olhe para o outro. Preocupe-se com o outro é importante, não preocupe-se com você, mude a sua forma de enxergar a realidade, pare de ser egoísta, pense mais no outro. Ele vai continuar com esse paradigma crente, confiante de que isso é possível, porque é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Ele vai se apresentar como exemplo, ele já usou o exemplo de Cristo, ele abre o capítulo 2 com o exemplo de Cristo, o exemplo máximo, a gente até comentou na mensagem dizendo assim, toda vez que a gente precisa de uma resposta para uma situação muito difícil, dentro da mudança comportamental, nós olhamos para o paradigma de ser humano. Qual é o paradigma de ser humano? O próprio Cristo. O Cristo é o ser humano por excelência. Jesus é o ser humano por excelência. O único ser que de fato se comportou como ser humano, como alguém que de fato entendeu o projeto divino para o ser humano, é Jesus Cristo. Então, se nós queremos aprender a nos comportar como gente, nós olhamos para Jesus. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como esse primeiro exemplo, mas ele também se apresenta como exemplo. Ele é um imitador de Cristo, ele já disse isso em outras vezes, em alguns outros momentos, ele vai dizer, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele vai se usar como exemplo porque ele entende que na vida dele esses paradigmas estão sendo transformados. Ele já conseguiu dar alguns passos na direção desse comportamento humano, em detrimento de outros que ainda estão caminhando. Por isso ele olha para os seus irmãos, para os seus discípulos, para aqueles que o acompanham, para as ovelhas da sua igreja, e diz assim, olha, me segue, faz como eu faço, olha para mim. Ele vai se usar como exemplo, ele vai falar do seu exemplo ali no verso 17 e 18 do capítulo 2, ele vai dizer, contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me, congratulo com todos vós e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, o apóstolo Paulo se coloca em uma condição de pôr os seus irmãos em primeiro lugar, e se por acaso a morte dele ou a prisão dele redundar em crescimento espiritual para os seus irmãos, ele está satisfeito com isso, porque em primeiro lugar está os seus irmãos, em primeiro lugar está o corpo de Cristo, em primeiro lugar está a igreja de Cristo. Então, se a prisão ou a morte do apóstolo Paulo se convertesse em um progresso na fé dos filipenses, isso já satisfaria o coração do apóstolo. Mas ele ainda vai acrescentar outros dois exemplos, Timóteo e Epafrodito. E são dois exemplos bem interessantes, muito mais interessantes para nós do ponto de vista daquilo que é factual, porque a gente tem a tendência de olhar para o apóstolo Paulo como uma espécie de divindade entre nós, de uma semidivindade entre nós. A gente acha que o apóstolo Paulo é um indivíduo que não passou, não teve dificuldades, né? Porque ele vai sendo apresentado dentro do texto bíblico como um homem que foi forjado pelo Senhor, chamado, preparado, e às vezes a gente tem esse comportamento equivocado de dizer, mas é o apóstolo Paulo, né? Então, para ele, era como se para ele fosse mais fácil, né? Mas aí, para ele cortar esse tipo de argumentação da gente, ele traz outros dois indivíduos que estão mais próximos da caminhada de fé de um indivíduo comum, né? Se o apóstolo Paulo foi aquele que foi levado até o terceiro céu, e aí você pode dizer, poxa, mas eu não fui levado ao terceiro céu, então como é que eu vou passar por todas essas dificuldades? Para o apóstolo Paulo é fácil dizer que ele se alegra no meio da situação, para ele é fácil dizer que o morrer em Cristo é lucro, e o viver também é benefício no meio de tudo isso. Para o apóstolo Paulo é fácil essas coisas. Aí ele diz, ok, você está achando então que para mim é fácil, eu vou te dar outros dois exemplos, e aí então eu corto todas as possibilidades de você tentar achar uma desculpa para não entender que é necessário mudar a sua forma de se relacionar com tudo ao seu redor. Então, juntamente com o apóstolo Paulo, vai formar uma espécie de tríade de cristãos que apresentaram um comportamento de mente submissa, de mente que entende que, em primeiro lugar, a Deus, depois o próximo, e as minhas outras necessidades serão supridas no meio dessa caminhada, na medida em que eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo ao próximo como a mim mesmo. E aí, então, a gente vai agora olhar esses dois exemplos, o exemplo de Timóteo e depois o exemplo de Epafrodito. Então,
Do verso 19 ao verso 24, a gente tem um exemplo de Timóteo. Ele vai chamar a atenção agora para Timóteo. Então, Timóteo aqui, você poderia pensar em tal pai, tal filho. Hoje, Dia dos Pais, né, propício o texto, até porque o apóstolo Paulo vai apresentar Timóteo como uma espécie de filho. E não é a primeira vez que o apóstolo faz isso. Ao longo de vários textos bíblicos, o apóstolo Paulo relata Timóteo como um filho. Tá? Por várias vezes ele se refere a Timóteo como filho. 1 Timóteo capítulo 1, 2, 2 Timóteo capítulo 1, 2, 2 Timóteo 2, 1, 1 Coríntios 4, 17 e Filipenses 2, 22. Ele vai se referir a Timóteo como um filho. Embora a gente não saiba se o apóstolo Paulo teve filhos, há uma discussão exegética, interpretativa, uma discussão arqueológica aqui, que talvez o apóstolo Paulo tivesse sido casado, talvez ele pudesse ter tido uma família, mas essas informações são obscuras, tá? São debates que a gente não tem como afirmar. Mas é certo que essa relação do apóstolo Paulo com Timóteo é uma relação que ultrapassa essa relação entre mentor e discípulo, entre um pastor mais experiente e um pastor que está aprendendo a caminhada de fé, o ofício pastoral. Vai muito mais além, é uma relação quase que paternal mesmo, uma relação filial. E aí, nada mais comum que o filho replicar o comportamento do pai. E é para isso que o apóstolo Paulo chama a atenção, ele vai dizer que Timóteo repete o seu comportamento. Timóteo olha para o apóstolo Paulo e aprende com o apóstolo Paulo a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Paulo atesta que Timóteo não apenas replica o seu comportamento, servindo em favor do Evangelho, mas confirma que esse replicar é oriundo do fato de que Timóteo tem o mesmo sentimento. E aqui é interessante, porque ele abre o capítulo falando de sentimento, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E agora no verso 20 ele diz assim, olha, porque não tem o outro como esse, Timóteo, se referindo a Timóteo aqui, não tem o outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Então o apóstolo Paulo olha para Timóteo e enxerga em Timóteo o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. O sentimento de, ainda que ele tivesse algum tipo de prerrogativa, essa prerrogativa não era suficiente para ser colocada à frente do fato de que o outro tem que ser o objeto da minha preocupação maior. Porque quando o apóstolo Paulo fala de Jesus, ele diz, olha, Jesus era Deus. Mas sendo Deus, ele não olhou para a sua condição de Deus e disse assim, mãe, vocês em segundo lugar, eu em primeiro lugar. Pelo contrário, Jesus olha para a sua condição de Deus, abdica temporariamente das suas prerrogativas divinas, se torna servo, vem à terra em obediência, obedece até a morte, e morte de cruz. O dono da vida experimenta a morte para que eu e você não precisássemos mais temer a morte. O Criador de todas as coisas se torna criatura para que eu e você pudéssemos experimentar paz com o Criador de todas as coisas. Então, Cristo, ainda que fosse Deus, não olha para a sua condição de Deus e diz assim, eu em primeiro lugar porque eu sou Deus, vocês em segundo lugar porque vocês são criaturas. Pelo contrário, ele diz, vocês em primeiro lugar. E se para isso eu preciso abdicar da minha condição divina por um espaço de tempo, até que vocês possam ser redimidos e reunidos novamente comigo, novamente com a Trindade, então assim eu farei. Então o apóstolo Paulo olha para Timóteo e enxerga em Timóteo essa mesma atitude, esse mesmo sentimento. E esse sentimento que o apóstolo Paulo está falando é exatamente esta ideia dessa mudança de paradigma. O apóstolo Paulo olha para Timóteo e enxerga em Timóteo alguém que ama ao próximo genuinamente e se preocupa genuinamente. Inclusive, ele vai dizer assim, a prova disso é que o Timóteo sinceramente cuidava do vosso bem-estar. Ele vai falar isso ali no verso 20. Porque não tem o outro como esse, com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. O apóstolo Paulo olha para Timóteo e enxerga em Timóteo alguém que olha para os filipenses e sinceramente se preocupa com os filipenses. Sinceramente ama aqueles irmãos. Se preocupa com o desenvolvimento espiritual deles, se preocupa com a situação deles, se preocupa com os sentimentos deles, se preocupa com a vida de cada um deles.
não só porque são seus irmãos em Cristo, não só porque foram a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo em solo europeu, não só porque talvez tivessem importância para o seu pai espiritual, para o seu pai discipulador ali, o apóstolo Paulo, mas porque porque Timóteo genuinamente ama aqueles irmãos, genuinamente se preocupa com ele. Então, Paulo deseja enviar Timóteo aos Filipenses para receber algum tipo de notícia. Dentro do contexto aqui, a gente vai entendendo o desenrolar das coisas. O apóstolo Paulo está acompanhado, no momento em que escreve, de Timóteo e de Epafrodito. Provavelmente há alguns outros ali que também o acompanhavam, mas pelo contexto a gente pode afirmar que ambos estavam com ele no momento da escrita da carta. E aí o apóstolo Paulo deseja enviar Timóteo para que Timóteo auxilie aqueles irmãos e traga de lá notícias de como é que as coisas estão. A realidade aqui é diferente, a realidade não é uma realidade de troca de informações em tempo real, como nós temos hoje, não dá para fazer uma videochamada, não dá para ligar. E mesmo a troca de cartas, além de ter os custos naturais da escrita, de pagar o mensageiro, essas coisas todas, tem o tempo, né? Há um tempo aqui de distância, embora Filipos não seja muito distante de Roma, tá, para os padrões normais, para os padrões, para os padrões modernos, tá, uma viagem hoje em dia, talvez em 20 horas você consiga sair de Filipos, ali na Grécia, e chegar a Roma, né, embora tenha ali uma travessia de mar, mas é uma travessia curtinha. Então, para os padrões modernos, não é uma viagem muito distante, mas para os padrões do mundo antigo, é uma viagem longa. São pelo menos aqui uns 10 a 15 dias de trajeto entre ida e vinda, tá? E aí você ainda vai depender ali do momento de travessia, há uma série de elementos. Então o apóstolo Paulo deseja mandar Timóteo para lá para receber notícia daqueles irmãos, pois Paulo se preocupava com aqueles irmãos. Paulo está preocupado com os filipenses porque os filipenses estão preocupados com ele. Os filipenses estão temerosos, não sabem o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Enviaram Epafrodito para levar uma oferta para o apóstolo Paulo e ainda não receberam informações de qual é o estado do apóstolo Paulo e da situação dele. Então, o apóstolo Paulo, porque ama os seus irmãos, Timóteo, porque ama os seus irmãos, estão imbuídos de tentar levar informação a eles para que o coração daqueles irmãos fique um pouco mais tranquilos diante das notícias que Timóteo levaria. Timóteo era essa pessoa ideal, pois, à semelhança de Paulo, ele genuinamente se preocupava com os filipenses. Daí o título desse trecho da mensagem, tal pai, tal filho. Essa atitude de Timóteo, o apóstolo Paulo vai contrastar aqui com outros personagens que ele não vai citar o nome. Ele vai dizer que Timóteo genuinamente se preocupa com o bem-estar dos filipenses, mas ele contrasta o comportamento de Timóteo com outros que buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E aqui eu quero que você tenha a sua atenção nesse trecho, porque, em poucas palavras, o apóstolo Paulo nos faz aqui umas afirmações muito duras e contundentes. Se Timóteo é o que tem o mesmo sentimento de Cristo, e isso reflete no fato de que ele sinceramente cuidava dos filipenses, para Paulo, que por sua vez entende que o modo digno de viver o evangelho é esse modo de preocupar-se com o outro, então nós podemos concluir que, para o apóstolo Paulo, se importar apenas consigo mesmo é não viver de modo digno do evangelho. Entenda de novo aqui o raciocínio. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo tem o mesmo sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo é: eu me preocupo genuinamente com o outro, a ponto de abdicar das minhas prerrogativas para cuidar do outro. Timóteo tem esse mesmo sentimento. O apóstolo Paulo contrasta Timóteo com outros indivíduos que não pensam nos outros, pensam apenas em si mesmo. Timóteo tem o mesmo sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo, o modo de viver de Cristo, é o modo de viver digno do Evangelho. É o modo de viver de acordo com o Evangelho. Então, consequentemente, o raciocínio é: pensar apenas em si mesmo é viver de modo contrário ao Evangelho. É viver de modo a não viver segundo o padrão do Evangelho. Quem busca apenas o que é seu, não busca o que é de Cristo. Quem busca apenas o que é seu, não busca o que é de Cristo. Porque outra inferência que nós podemos fazer é que o apóstolo Paulo diz: se os outros buscam apenas o que é seu e não buscam o que é de Cristo, buscar o que é de Cristo é buscar o que é do outro. É buscar se preocupar
com o outro. É buscar viver uma vida em prol do outro, porque Cristo viveu uma vida em prol do outro. Então, em uma forma objetiva e resumida aqui, o apóstolo Paulo deixa muito claro que é impossível me relacionar com um modo de viver digno do Evangelho se eu só vivo pensando em mim mesmo, se eu não vivo para o outro, se eu não vivo me comportando da forma como Cristo se comportou. Então, dentro desse contexto, aqueles que buscam apenas o que é seu, não buscam o que é de Cristo. E o que é de Cristo? O que é de Cristo é o seu corpo, é o seu povo, é o objeto do seu amor, a razão do seu sacrifício, ou seja, a igreja. Cristo morreu pela igreja. Se Cristo morreu pela igreja e eu amo a Cristo, eu tenho que amar a igreja. É impossível me relacionar com Cristo sem me relacionar com a igreja. E aqui eu quero que você entenda que quando eu digo igreja, eu não estou falando de igreja institucionalizada, ainda que uma coisa reflita na outra, tá? Ainda que uma coisa desague na outra. O que eu estou falando é, de fato, da igreja, aqueles que foram remidos, lavados por Cristo Jesus, aqueles que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e que não necessariamente estão ligados diretamente a uma organização, embora naturalmente se ligarão a uma organização. Tá? Aqui apenas para que você entenda o que eu quero dizer. O ponto aqui é que é impossível me relacionar com o Senhor da igreja se eu não me relacionar com a igreja. É impossível eu dizer que amo a Cristo se eu não amo aquele por quem Cristo morreu. Se eu não amo aqueles que foram objeto da ação e da atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? E mesmo sendo Deus, não considerou o fato de ser a Deus em prol do quê? Em prol de morrer pela igreja. Então, nesse sentido, é pecaminoso viver apenas para mim mesmo, ignorando as necessidades do meu irmão. É pecaminoso eu viver me colocando em primeiro lugar e ignorando os meus irmãos. É pecaminoso eu achar que eu posso viver uma vida de fé sem me envolver com as pessoas que estão ao meu redor, no mesmo corpo, na mesma igreja, na mesma reunião, no mesmo local, naqueles que se ajuntam para adorar ao Senhor. Amar a igreja é amar a Cristo. E não entendo, de novo, aqui igreja de forma limitada. Não é amar a igreja batistolaria, embora a igreja aqui, por certa, são de pessoas que... A igreja aqui é as pessoas que compõem a igreja. E ainda que uma coisa leve a outra. Amar as pessoas que compõem a igreja de Cristo, certamente levará você a amar a igreja onde você está congregando, onde você está atuando. Então, engajar-se com os seus irmãos, naturalmente levará você a se engajar com a igreja reunida aqui. Mas aqui eu não estou dizendo que você deve amar a instituição Igreja Batista Olaria. Mas se você amar a igreja do Senhor, certamente você amará a instituição, porque você está ligado a ela. Que apenas que você entenda, eu não estou aqui fazendo um tipo de defesa romana, no estilo de que não há salvação fora da igreja. Tá? Embora eu já tenha dito para os irmãos que essa frase não está de toda errada. Tá? Embora a igreja católica use de uma outra forma, de uma forma equivocada, ela não está de toda errada. A salvação, de fato, ela emana daquilo que a igreja anuncia. Então, não há salvação em outros lugares. Não há outro tipo de objeto, ou melhor, não há outro tipo de forma de chegar à salvação, se essa salvação não for aquela anunciada pela igreja do Senhor. Mas fechado o parênteses, não é esse o ponto aqui. O ponto é que amar a igreja é amar a Cristo. Amar as pessoas que compõem a igreja redunda em amar a igreja do Senhor. O ponto aqui é que se alguém diz que amar a Cristo e não diz que ama a Cristo e não se importa com aquele que compõe o corpo de Cristo, ainda não entendeu o que é amar a Cristo. E aí eu arrisco a dizer que ele não sabe nem o que é amar a Cristo. Tá? O ponto aqui é que se alguém diz que ama a Cristo e não se importa com aquele que compõe o corpo de Cristo, ele ainda não entendeu o que é amar a Cristo. E aí, de novo, aqui, eu arrisco a dizer que, na verdade, ele não sabe o que é amar a Cristo. Não dá para viver a fé em Cristo sem amar, sem se importar com aqueles que também amam a Cristo.
não dá para viver a fé em Cristo sem amar e sem se importar com aqueles que também amam a Cristo. E aí isso nos leva a questionar, a nos questionar. Eu, de fato, me importo com os meus irmãos em Cristo? Quando foi a última vez que eu parei para conversar com meu irmão em Cristo para saber como está a vida dele? Eu sei o que está passando na vida do meu irmão? Ou eu apenas cumprimento ele de vez em quando na igreja? Ou eu só aproveito aquele momento final do culto para dizer ali, Deus te abençoe, um abraço, aperte a mão? Quando foi que eu, de fato, parei para conversar com meus irmãos? Para ligar para ele, para perguntar, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Né? Como é que passou a semana? Está tudo tranquilo? Quer sentar para a gente conversar um pouquinho? Vamos bater um papo? Vamos marcar um dia para a gente estreitar laços, para a gente se aproximar um do outro, para a gente se conhecer mais? Isso é, de fato, ser corpo. Isso é ser igreja. O apóstolo Paulo, então, finaliza aqui o exemplo de Timóteo, ele passa, então, agora para o exemplo de Epafrodito. E o exemplo de Epafrodito é aquele exemplo do bom companheiro. E diz o ditado popular que a boa companhia encurta o caminho. Né? A boa companhia encurta o caminho. E aí o apóstolo Paulo começa a falar agora de Epafrodito. Ele está acompanhado dos dois, ele quer mandar Timóteo, mas antes ele precisa mandar Epafrodito, porque Epafrodito está saudoso dos seus irmãos, Epafrodito é de Filipos, então ele está saudoso da sua casa, saudoso da sua terra, mas também está preocupado com seus irmãos que estão preocupados com ele, porque chegou a informação lá em Filipos de que Epafrodito estava muito doente, estava à beira da morte, e aí ele está aqui em Roma preocupado porque os seus irmãos estão achando que ele está morrendo, mas ele já está melhor e ele quer levar essa boa notícia a ele. Epafrodito, a palavra, o nome, né, tem um significado. Eu achei bastante interessante, porque é um nome grego, ele tem seu significado principal é amado por Afrodite, a deusa Afrodite, mas uma outra possível tradução é adorável. Tá? E de vez em quando os nomes de fato refletem a natureza das pessoas. No mundo antigo, as pessoas davam nomes na expectativa do que aquele indivíduo seria. Né? Então, você dava nomes representando ou o momento ou na expectativa do que ele seria. No mundo moderno, os nomes têm muito mais a ver com homenagem a pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, ou mesmo porque simplesmente gosta do nome, a gente pouco se importa com o significado dos nomes no mundo moderno. Tá? De um tempo para cá até começou mais uma preocupação maior com esse negócio de se preocupar com o significado, mas os nomes nem sempre são escolhidos com base no significado deles. Mas, de vez em quando, o nome, de fato, reflete a natureza do indivíduo. E certamente Epafrodito é esse indivíduo que é aquele amigo adorável, que é aquela pessoa que você quer do seu lado o tempo todo. A forma como o apóstolo Paulo descreve ele denota um carinho, uma estima muito grande. O apóstolo Paulo diz que ele é meu irmão e cooperador, companheiro de lutas. Tá? É um indivíduo que o apóstolo Paulo tem gosto de descrever ele. Tá? Ele não está apenas dizendo assim, as pessoas que estão recebendo a carta já conhecem Epafrodito. Mas Epafrodito é tão importante, tão querido pelo apóstolo Paulo, que ele precisa expressar isso. É meu irmão e cooperador, companheiro de lutas. Fica claro que o apóstolo Paulo e Epafrodito têm uma longa história, passaram por muitas situações juntos, e certamente, assim como Timóteo, Epafrodito aprendeu a amar a igreja, aprendeu a amar o corpo de Cristo com o apóstolo Paulo. Epafrodito também aprendeu a sinceramente cuidar do interesse alheio. O tempo todo aqui o apóstolo Paulo vai descrevendo a jornada de Epafrodito, dizendo que Epafrodito fez o que era necessário para trazer a oferta que os irmãos de Filipos estavam mandando para o apóstolo Paulo. Nós podemos afirmar isso porque Epafrodito prontamente aceitou a tarefa de levar uma oferta da igreja de Filipos até o apóstolo Paulo. Muito antes dos sistemas bancários, onde a gente pode transferir dinheiro em questão de segundos, você pode transferir dinheiro para outros países em questão de segundos. Hoje em dia, no mundo antigo, isso não é um movimento fácil. Tá? Quer essa oferta tenha chego ao apóstolo Paulo em dinheiro, quer essa oferta tenha chegado ao apóstolo Paulo em mantimento, propriamente dito, tá? O ponto é que o apóstolo Paulo, ou melhor, essa oferta precisou trafegar lá de Filipos até Roma. E a travessia, como eu disse, não é uma travessia rápida, não é uma viagem que se faça em algumas horas, são vários dias. E, por natureza, é uma viagem com os seus perigos normais.
ainda mais se está associada ao fato de que há mantimentos, de que há recursos, de que há dinheiro sendo carregado naquele processo. Obviamente, ladrões, pessoas maldosas, pessoas mal intencionadas ficarão à espreita das informações que vão transcorrendo ali pelo caminhar. E, obviamente, era algo perigoso. Tá? Então, essa viagem ela vai durar pelo menos de 10 a 15 dias, com direito à travessia de barco. Certamente estava sujeito às intempéries e aos perigos naturais das estradas do mundo antigo. Epafrodito amava o seu irmão Paulo e se preocupava com a necessidade. Então, ele prontamente aceita a tarefa. Na viagem, ao que tudo indica, a gente não tem certeza absoluta, mas ele adoece, chega doente em Roma e quase morre. Tá? Mas Deus foi bondoso para com ele, para com o apóstolo Paulo, então poupa a vida dele, ele se recupera. Então, tão logo ele se recupera, ele passa agora a ficar preocupado com a igreja de Filipos, porque agora os seus irmãos estavam temerosos, pois souberam que ele ficara doente, muito doente, a ponto de estar quase morto. Então, Epafrodito sente saudade de seus irmãos, ele sente a preocupação deles, e aí ele deseja voltar aos seus irmãos, e Paulo, então, o envia primeiro, depois vai enviar Timóteo. Essa carta que nós estamos lendo certamente foi levada por Epafrodito de Roma até Filipos. E Paulo vai terminar fazendo uma ressalva. E aqui é outro ponto bastante interessante. Verso 29, ele diz assim, olha, recebei-o no Senhor com toda a alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. As boas amizades certamente ajudam a passar pelos vales e pelos desertos dessa caminhada difícil. Os bons exemplos merecem ser honrados e merecem ser replicados. Aqueles que realmente entenderam o Evangelho, aqueles que aprenderam que suas vidas são meros instrumentos para que o reino cresça, merecem o nosso reconhecimento. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele olha para o seu amigo Epafrodito, um companheiro de lutas, um companheiro de batalha, um companheiro de viagem, um companheiro de ministério, um homem honrado, e ele manda uma recomendação para a igreja: recebam esse homem e honrem esse homem, porque esse homem é exemplo a ser seguido, porque esse homem entendeu o Evangelho, porque esse homem sabe o que é ser crente, o que é ser alguém que de fato foi regenerado. Então, esses bons exemplos merecem ser honrados e merecem ser imitados. Epafrodito foi obediente até quase morte. Se Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, Epafrodito, como se estivesse imitando a Cristo, é obediente até a quase morte. Deus o poupou no momento final. A missão que foi dada a Epafrodito é levar mantimentos ao apóstolo Paulo. Epafrodito cumpre a sua missão, ainda que sua vida tenha se colocado em risco. Perdão. Então, isso nos leva a indagar. Quem são as boas amizades que estamos cultivando, que nos ensinam a amar mais a Deus e ao próximo? Quem são os bons exemplos que temos em nosso meio, que nos mostram como viver de modo digno do Evangelho de Cristo? O apóstolo Paulo nos apresentou 2 exemplos nessa noite. E a partir do exemplo deles, eu quero fazer algumas aplicações. As perguntas retóricas já foram feitas, mas eu quero propor agora ações concretas, para que a partir do exemplo desses homens, nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós nessa noite é: cultive a mentalidade de serviço e humildade. Examine as suas motivações. Você busca primeiro o seu próprio benefício ou o bem-estar do outro, assim como Timóteo e Epafrodito? Procure oportunidades diárias para servir sem esperar reconhecimento, espalhando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso pode ser tão simples como ligar para um irmão, convidar para um café, uma caminhada no parque, oferecer-se para ajudar numa tarefa da igreja, ouvir genuinamente as necessidades dele, se importar, se envolver, fazer parte da vida dele. Esse sistema mercadológico que a gente implantou na igreja, da igreja ser um grupo de pessoas que oferece a um outro grupo de pessoas um conteúdo que elas consomem semanalmente, isso ofende ao Evangelho. Isso é contrário à natureza do Evangelho.
O culto é um movimento que todos nós nos reunimos para apresentar ao Senhor. Então, como corpo de Cristo, não faz sentido a gente criar esse sistema clientelista do indivíduo que vem à igreja para consumir algo da igreja e depois ele vai embora. Bem, fui bem atendido, recebi uma boa palavra, ouvi boas músicas, cantei bons cânticos, depois ali meus filhos foram bem atendidos no culto das crianças, na atividade das crianças, então eu estou satisfeito, vou pegar minhas coisas, vou voltar para casa, vou passar a minha semana, e aí na semana que vem eu venho e consumo de novo isso. Isso é contrário à natureza do Evangelho. Evangelho genuíno é o corpo se conhecendo, andando juntos e juntos adorando a esse Deus. Isso pressupõe, obviamente, você ter uma mentalidade de serviço, de humildade. É olhar para o seu irmão e dizer assim, eu estou no mesmo corpo que ele, eu preciso me envolver com ele, eu preciso participar da vida do meu irmão, e eu preciso que ele participe da minha vida. Em outras mensagens que a gente já falou sobre isso, a gente falou inclusive desse paradigma de me envolver com a vida do outro pressupõe que eu abra a minha vida para que o outro se envolva comigo. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade. A gente até quer, não, eu vou me preocupar com o irmão, mas eu não quero que ele entre na minha vida, não quero que ele faça parte da minha realidade. Eu não quero ter que reagendar a minha vida por causa do meu irmão. Eu não quero mudar os meus horários e programas por causa do meu irmão. Se ele se encaixar, beleza. Se não se encaixar, paciência. E na caminhada de fé não funciona assim. O apóstolo Paulo deixa claro que viver uma vida pensando apenas no que é seu, ou nos seus problemas, ou nas suas coisas, é viver uma vida que não está de acordo com o Evangelho. Então, de alguma forma, cultive essa mentalidade de serviço e de humildade. Segundo, priorize o bem-estar da comunidade, da igreja. Visto que é impossível amar a Cristo sem amar a igreja, faça um esforço consciente para se conectar com seus irmãos em Cristo. Vá além dos cumprimentos superficiais. Pergunte como as pessoas realmente estão. Ofereça oração, apoio prático. Participe ativamente da vida comunitária, seja pequenos grupos, seja o ministério, seja o culto de oração, seja EBD. Participe da realidade desta comunidade para se envolver com as pessoas dessa comunidade. Se você não priorizar isso na sua caminhada de fé, se você tratar a igreja como algo que você consome, como uma espécie de camadas de proteção, certamente você não vai viver uma vida digna do Evangelho, porque viver uma vida digna do Evangelho é viver uma vida em prol do próximo, em prol do outro. Terceira aplicação, seja um exemplo de cuidado genuíno. Assim como Paulo atesta sobre Timóteo, que ele sinceramente cuidava do bem-estar dos outros, procure ser alguém conhecido pelo seu cuidado autêntico com os outros. Isso se manifesta em ações, não apenas em palavras. Se preocupe com a saúde espiritual, emocional e física daqueles que estão ao seu redor. Preocupe-se como anda o desenvolvimento de fé dos seus irmãos. Boa parte da alegria do apóstolo Paulo, da alegria de Timóteo, da alegria de Epafrodito, da alegria de todos os outros personagens bíblicos que falam diretamente à igreja, boa parte da alegria desses homens, dessas mulheres citadas no texto bíblico, está ligado diretamente com o desenvolvimento de fé de seus irmãos. Quanto mais os seus irmãos crescem na imagem, na semelhança de Cristo, vão se aparentando com Cristo, se parecendo cada vez mais com Cristo, mais felizes essas pessoas ficam. Então, de fato, seja um exemplo de cuidado genuíno. Se preocupe com os seus irmãos, se eles de fato estão crescendo no conhecimento do Evangelho. Quarta aplicação, honre e imite os bons exemplos ao seu redor. Identifique as boas amizades e os bons exemplos na sua vida. Aqueles que demonstram uma fé prática, amor por Cristo e pela igreja e disposição para o sacrifício. Procure aprender com elas, buscando replicar suas atitudes e ações que são dignas do Evangelho. E da mesma forma, seja você um exemplo para os outros. Busque identificar ao seu redor quais são os seus irmãos que são bons exemplos de vida cristã. E procure se aproximar deles, procure aprender com eles, procure replicar o comportamento desses irmãos na sua vida, a fim de que você também se torne um exemplo a ser imitado. Quinta aplicação, esteja disposto a se sacrificar pela obra de Cristo e pelos irmãos.
a exemplo de Epafrodito, que chegou às portas da morte pela obra de Cristo, palavras do apóstolo Paulo, reflita sobre a sua própria disposição para se esforçar pela causa do Evangelho ou para auxiliar um irmão em necessidade. De novo, é impossível você se envolver com o corpo de Cristo, se envolver com o irmão ao seu redor, sem que sua escala de valores seja reordenada, sem que a sua agenda seja reordenada, sem que a sua prioridade de atividades tenha que haver algum tipo de readequação. De novo, o Evangelho não é algo que eu encaixo na minha vida, no espaço que couber. O Evangelho entra na minha vida e ele toma conta de todos os espaços. E as outras coisas é que são acrescentadas. As palavras de Cristo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente sempre olha para esse texto pensando em providência divina sobre as necessidades, né? Então eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí Deus vai suprindo as minhas necessidades. O texto ele é mais amplo. Quando ele diz as outras coisas vos serão acrescentadas, são todas as outras coisas. A sua vida vai sendo reordenada à medida em que você colocou em primeiro lugar Deus e o próximo, as outras coisas vão sendo encaixadas. A sua relação com o trabalho, a sua relação com o seu projeto de vida, a sua relação com seus planos futuros, a sua agenda diária, semanal, ela vai sendo reordenada à luz dessa estrutura que o Evangelho apresenta. Então, isso não significa necessariamente grandes feitos, mas pode sim, com certeza, envolver sair da sua zona de conforto para servir, oferecer apoio em momentos difíceis, ou dar o seu tempo, ou até mesmo recursos. Sexta aplicação. Confie na ação divina para a transformação. Você está ouvindo eu falar todas essas coisas, está dizendo assim, pastor, desculpa, mas é difícil para mim. Tá? Eu sou uma pessoa assim, assado, eu tenho um jeito de ser diferente, ou então a minha agenda é muito ocupada, a minha vida não encaixa mais nada, eu mal dou conta das minhas coisas, como é que eu vou me encaixar com todas essas outras coisas? Como é que eu vou abrir espaço para tanta coisa? Confie na ação divina para a transformação. Se a Bíblia está nos dizendo que o jeito de viver digno do Evangelho é viver amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ela não espera que essa mudança parta da sua própria vontade, porque você não tem capacidade para transformar isso. Por isso que é Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Confie que Deus vai mudar os seus paradigmas. Confie que Deus vai transformar a sua percepção da realidade e que Deus vai fazer com que você reordene a sua escala de valores. Ele vai atuar na sua vida. Lembre-se que é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Embora as aplicações práticas exijam esforço, a capacidade de viver de forma digna do Evangelho não depende apenas da nossa própria vontade. Ore constantemente para que Deus opere essa mudança em nossos corações, capacitando-nos a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e amar genuinamente o próximo e a se preocupar genuinamente com os nossos irmãos. Deixe-me finalizar com uma breve aplicação aqui para o Dia dos Pais. Eu não queria deixar o dia passar em branco, porque o texto fala de exemplos, o texto fala de uma relação paternal entre Paulo e Timóteo, e eu fiz aqui uma breve aplicação para a gente aproveitar o momento. Nesse Dia dos Pais, nós vemos Paulo como um modelo de paternidade. Ele se apresenta como esse modelo de paternidade não apenas biológico, mas espiritual. Ele não era pai biológico de Timóteo, mas ele se apresenta como uma paternidade que supera essas relações biológicas. Sua relação com Timóteo nos lembra que a maior herança que um pai pode deixar é um bom exemplo de vida digno do Evangelho. Então agora falo aos pais aqui presentes, aqueles que porventura ouçam posteriormente. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é ser você um bom exemplo de vida digna do Evangelho. Assim como Timóteo replicou esse mesmo sentimento que ele aprendeu com o apóstolo Paulo, o mesmo sentimento de Cristo, que cada pai se esforce para ser um espelho de Cristo para seus filhos, ensinando-os com as suas ações,
ensinando a eles o valor de amar a Deus, de cuidar do próximo e de viver em serviço. Porque se até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, nós, pais, também temos essa tarefa de ensinar os nossos filhos que se eles forem moldados à imagem e semelhança de Jesus, eles serão moldados não para serem servidos, mas para servir. Porque esse é o modo digno de viver do Evangelho. Que a vida de cada pai aqui presente seja um modelo de fé e de valores para as futuras gerações, para os filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. Que os nossos filhos cresçam nos vendo como exemplo, não apenas para eles, mas para os outros ao seu redor, para que toda a igreja seja abençoada e toda a igreja possa ser moldada à imagem e semelhança de Jesus. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, como já temos dito em outras vezes, ela é clara e objetiva. A nossa ignorância tem muito mais a ver com a nossa insistência em viver em pecado. A teimosia dos nossos erros tem muito mais a ver com a nossa insistência em viver uma vida pecaminosa, uma vida egoísta. Mas o Senhor nos garantiu que é o próprio Senhor que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então nós clamamos ao Senhor nessa noite, como teu corpo, como igreja aqui representada. Opera em nós o querer e o efetuar. Opera em nossos corações o desejo por amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a genuinamente nos preocuparmos uns com os outros. Ajuda-nos a olhar para o exemplo desses dois personagens bíblicos, mas também olhar para tantos outros homens e mulheres que o Senhor tem levantado nesta igreja e na nossa caminhada de fé, que nos ensinam a viver uma vida digna do Evangelho. Tem misericórdia de nós, Pai. Transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento. Não leve em consideração a nossa teimosia, mas pelo contrário, quebra os nossos corações. Amolece esse coração duro, transforma ele num coração de carne. Coloque em nós o teu espírito e coloque em nós essa mentalidade de Cristo, esse sentimento de Cristo. De nós entendermos que a única forma de sermos gente de verdade é deixar de olharmos para nós mesmos e olharmos primeiramente para Deus e para o próximo. Assim o teu povo todo crescerá, será cuidado uns pelos outros. Assim a tua obra será desenvolvida no meio dessa igreja. Assim o Senhor se alegrará de nós. Assim as gerações futuras verão em nós um exemplo de uma vida que vive de modo digno do Evangelho. Tem misericórdia, Pai. Aplica aos nossos corações, molda-nos, não nos deixa permanecer da mesma forma. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.